Saudações corintianos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Corintiano, rapaziada. Vamos estar atualizando aí vocês, falando um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dias aí do Coringão, que não tá sendo fácil. Toda a intro eu não consigo vir falar essa frase, não tá sendo fácil. Mas, bom, não conseguimos viver também sem o Corinthians, né? Tamo aí hoje novamente com o Giba. Boa noite, Giba. Bora. E o Alê. Fala aí, Alê. Boa noite, galera. Valeu, Pablão, Gilberto, Ale, Vieira na área. Estamos aí. Mais um podcast. Boa. Bom, e vamos falar um pouquinho da primeira notícia do momento, assim, né? Que havemos presidente, né? Teve aquele negócio do habemos papa, agora temos habemos um presidente, né? Que não mudou muito a questão da administração, né? Que é o Osmar Stabile, que vai ser aí vigente até o término de 2026, o mandato que era para ter seguido com Augusto Melo. Bom, e aí, Ale, o que você achou dessa questão do Stabile ter ficado? Os outros candidatos que tinham? Você achou que foi a melhor opção mesmo? Então, Diga aí. na minha opinião, das três opções foi a melhor. O Cittadini sem chance é um cara que eu vejo assim. Parece que eu tô vendo um cara da década de 80, totalmente despreparado, assim, desatualizado as coisas. Fizeram, não sei qual entrevista que ele deu, fizeram referente ao transfer ban. Ele só faltou falar assim: o que é transfer ban? Ele não sabe o que é, cara. O outro lá, infelizmente, eu gostaria de acreditar nele, mas ele contou uma história muito mirabolante, o André Castro, então, assim, não dá para botar fé no cara agora. Então, assim, ficou o Osmar, né, que é um cara que eu acho que é preparado na vida, preparado profissionalmente, financeiramente, conhece das coisas, e eu creio eu vi boa intenção nele de colocar o Corinthians nos trilhos, né? Pelo menos aparenta ser verdadeiro, né? E já prometeu não fazer politicagem e denunciar para a imprensa quem queira atrapalhar o trabalho dele. Show. E você, Giba? Gostou do Osmar Stabile? O que você achou aí do nosso novo presidente? Cara, assim, primeiramente aí é dar uma sequência de um trabalho, né? Aquilo que a gente vinha falando. Claro que a gente olha para um Citadini, cara, quem conhece a história do Corinthians e ouve falar de Citadini, pelo amor de Deus, né, mano? Não dá, velho, não dá. Eu acho que a pérola, pior do que essa que o Ale falou, pra mim foi a pérola dos ingressos, mano. Nossa, dos ingressos foi a mais, bicho. Já faz uns anos que a Tem que gente não acabar o usa. ingresso de papel. Tem que acabar o ingresso de papel. Pô, mano, faz uns anos que já não se usa ingresso de papel, pai. Ô, desculpa, mano. Não dá, velho. Não dá. Então, tipo assim, é como se eu estivesse conversando com meu avô, mano. Na moral, velho. Então, é aquilo. Eu quero muito acreditar que aquela proposta do Castro seja verdade. Agora, assim, cabe ao Stabile e os conselheiros, né, que já que ele é conselheiro também, cabe o pessoal agora cobrar ele. Bom, e aí? Você tem a proposta, o clube está precisando. Como é que vai ser? Então, assim, vamos lá, né, cara? Vamos virar essa página e fazer o Corinthians andar, né, cara? Chega, né, mano? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Então, a gente, infelizmente, né, preocupa muito a questão do futuro do Corinthians quando a gente vê candidatos não como o Cittadini ainda ter essa questão de possibilidades de virar presidente ou ter algum cargo de que possa ter votos de Minerva dentro do clube e tal, de decidir algo. Eu acho que ainda é muito preocupante, né? Acho que a gente sempre vai voltar batendo naquela tecla de que ter esses caras é o câncer do clube lá. Realmente, André Castro, acho que talvez não seria o ciclo ideal, mas se for verdade, ele tem a faca e o queijo na mão para poder fazer algo, né? Eu acho que, por exemplo, se esse cara for tudo verdade, algo que eu acho muito pouco provável, mas sendo verdade, ele pode chegar agora e falar assim: não, Stabile, você tem uma administração um pouco mais correta, então vamos lá, ó, aqui está o dinheiro, tal, pega essa quantidade agora, fica como salvador da pátria e aí o próximo triênio, o cara não vai ter nem dúvida de que vai ser presidente durante o período de 3 anos, isso aí é fato. A grande questão é, será que o ego e a realidade realmente é essa, né? Vamos ver. Eu acho que não.
E o Stable, né, que o próprio Ale sempre fala com a gente, ele é um cara um pouco mais consciente de todos os outros que estão por lá. A gente sabe que, infelizmente, a politicagem ela rola, ainda mais quando a gente fala de cargos, de ter alguém na diretoria que era de determinada chapa, X, Y, Z, mas porque a gente sabe que para que esse cara consiga ter uma governança, ele precisa ter algumas pessoas lá para que ele consiga trabalhar também, né? Infelizmente. Talvez eu acho que, tirando as cagadas do Augusto, mas grande parte também das coisas que ele tentou fazer de bom, não conseguiu muito por conta disso, porque não tinha os favoráveis ao lado dele. Mas, tirando as cagadas, tá? Não vamos esquecer dessa parte aí, que tem muita cagada também. Ele não tinha Então, uma base aliada, né, cara? Isso complica exatamente, muito, né, cara? Porque como que você vai exatamente. gerir um clube se você não tem aliado para você conseguir fazer alguma coisa dentro do clube? Não tem como, mano. Não, não vira. Infelizmente não vira. E o Stable ele vem mostrando, de certa forma, um pouquinho mais de razão e não emoção, né? Que nem, por exemplo, eu vi uma matéria recentemente agora falando que talvez eles negue o recurso que ele ia fazer a LFU, né, dos 50 milhões lá de adiantamento, por conta de visar o futuro do clube, o futuro do projeto e das cotas que teria. Então não adianta agora nada ele pegar esses 50 milhões para poder fazer investimento no futebol agora, sendo que futuramente possa fazer falta. E isso é um pensamento que poucos teriam. Né? Poucos teriam aí essa atitude seria tomada. Óbvio que ainda não foi oficializado a negativa do pedido de empréstimo, né? De adiantamento, na verdade. É, tem Mas, uma notícia que saiu no meu último essa semana, falando referente a isso, que a princípio seria o adiantamento da cota, né? Seria os 27 milhões de antecipação que o Corinthians teria direito até o final do ano, conforme rege o contrato. E posteriormente ele pediu mais 30 milhões para incorporar 57 milhões, né? Só que aí entrou em conflito essa questão que você está mencionando. Aí entrou uma segunda pauta, e eu não sei que pé que está agora, porque não foi divulgado nada mais. Ele quer esses 30 milhões como empréstimos, entendeu? Porém, ficando retido 7 milhões ou 6, aproximadamente 6 milhões e 800, quase 7 milhões, que ficariam retidos referente a um pagamento de comprometimento com a XP, né? Que o Corinthians tem aí no futuro. Então, o Corinthians não poderia sacar todo esse montante. Então, pegaria um empréstimo aí. Não sei que pé que está esse andamento. Né? Então, eu acho que essa matéria no meu timão foi, acho que anteontem, se não me engano. mas de certa forma mostra um pouco mais de razão, né, Lê? Então, isso que eu ia falar, das três opções, é um cara o cara é dono de empresa. Eu gostei da postura dele lá na coletiva, entendeu? Ele falou assim, gente, o Corinthians precisa de paz, a gente precisa administrar esse time. É claro que eu confesso para você que eu assisti até uma parte da coletiva. Eu não sei se alguém perguntou referente aos cartões lá do Duílio, do Andrés, né? Se ele vai tocar na ferida. Mas se eu não estiver enganado, ele jogou já para a comissão, né, para ver isso aí. E ele quer paz, ele precisa administrar, né? E esse pensamento dele de já não comprometer mais as rendas que já foram comprometidas do futuro, mostra que é um cara que cuida de empresa. Ele já deixou claro também, vai reforçar que de manhã ele trabalha nas empresas dele, que eu acho corretíssimo, cara. E depois do almoço ele vai e fica no Corinthians até meia-noite, ele falou, se precisar. Então, cara, para mim foi a melhor opção que tem. Sim, sim. E deixando claro também, né, que não foi só a votação do presidente, mas também do vice-presidente do Conselho Deliberativo, e automaticamente essa pessoa ela toma a frente do cargo de presidente de ética também, que foi o Pantaleão, né, que já foi aí recentemente na gestão do Augusto o diretor jurídico do Corinthians aí, conseguiu até algumas vitórias bem interessantes, questão de tributos e tal, na passagem dele como diretor jurídico. E agora está aí como um presidente de ética, né? Vamos ver se realmente tudo aquilo que foi cantado, pregado, vai se realmente aparecer nesse momento que precisamos, né? Assim, o Pantaleão, ele foi muito importante, acho que na gestão do Augusto Melo, em relação a até que foi citado, né? Em algumas coisas jurídicas, assim, ele foi muito inteligente, coerente, assim, nos argumentos, e o Corinthians chegou a ganhar algumas causas mediante alguns argumentos levantados por ele, né, cara?
Então, assim, é um cara que, teoricamente, para o Conselho de Ética tem que fazer valer a sua credencial, né, cara? Porque ele já é do departamento jurídico, é um cara que vem do ramo de advocacia, então, teoricamente, tem que prevalecer ali, né, pela ética, né, mano? Eu não sei quem o André vai chamar, eu confesso pra você que eu não sei quem ele vai chamar, ou já formou um grupo para ele administrar assim um ano e meio aí, mas até a Gaviões já falou que não quer ninguém dos ratos das transparências lá, né? E espero que ele componha um grupo bom aí para trabalho, né, profissional, que para ajudar o Corinthians, que a gente tá precisando, cara, não tem jeito. Eu acho que a diretoria acaba que não vai mudar, porque como permaneceu a mesma gestão, né, as diretorias eu acho que vai continuar a mesma, né? Uma das coisas que ele cravou é que não vai haver desligamento algum do Fabinho Soldado, por exemplo, né? Então, é sobre isso até que eu ia tocar no assunto, Pablo. Só que tem um adendo, né, mano? Se a gente prestar bem atenção na fala dele, deixa a gente um pouco em cima do muro. Porque ele usa bem a frase, né? No momento não será feito nenhum tipo de alteração. Ele não deixa cravado que também ele vai permanecer no cargo, né? Então, tipo assim, ele respondeu, mas automaticamente, se a gente for analisar friamente, ele não cravou a permanência dele. Ele disse bem claro, né? No momento não vai mudar nada, né? Então, assim, isso tem que tomar cuidado. Eu acho que é capaz dele colocar alguém acima do Fabinho, porque hoje o Fabinho manda em tudo, né? Manda ver uma coisa, ver outra, cruza a bola para a área, cabeceia. Então acho que é até saudável ter alguém acima dele para ajudar a dividir essas responsabilidades. Ele também acaba focando no trabalho dele, que é mais importante. E ele cravou também que diretor de futebol também não, no momento não seria colocado ninguém. Então, talvez ano que vem isso seja interessante, ainda mais tratando para cuidar da parte logística, Exatamente. cotidiano, vestiário interno, deixar realmente o Fabinho cuidar do que ele precisa cuidar nesse momento que é difícil, um momento difícil que a gente passa, mas tem que ser feito com inteligência, que é a questão da administração, tanto quanto as vendas ou compras de atleta, né? Acho que passa muito, talvez, por exemplo, alguns erros que a gente viu referente a atletas aí, o caso do Cauê aí e tal, e tudo mais, passa muito por isso, né? O cara tá tendo que tocar CT, tá tendo que tocar logística, tá tendo contratos, contratar, emprestar, né? Como a gente já teve casos aí de empréstimo já de alguns atletas nossos, então cuidar de tudo isso aí, no período que a gente ficou sem presidente, de certa forma, ele era meio que tava tocando o Corinthians, então acho que ocasionou muito erro também na parte da gestão dele, né? Bom, falando de Fabinho, a gente acabou tocando um pouco da questão de contratação. O transfer ban ainda segue, né? Tem algumas atualizações referente aos valores que a gente ouviu inicialmente, que girava em torno de 33 milhões. E aí o Corinthians estava tentando fazer uma negociação com base nesse valor, mas na realidade, né? Algumas fontes aqui dos meus queridos amigos aí já jogou de primeira mão, mas depois a gente foi confirmando com outros portais também, né, que se trata de um montante aproximadamente num valor de 40 milhões, né, Lê? Pois é, Pablo, eu vi primeiramente lá no Samir Carvalho, né? E eu falei assim, eu joguei no grupo tudo assim, mas realmente eu tinha acabado de chegar em casa, só tinha visto por lá, né? Aí até você perguntou, minha mãe, qual foi a fonte? Eu falei assim, cara, eu vou pesquisar porque já sabe como que é, né? Mas assim, graças a Deus, até os outros foram, também começou a trazer as mesmas notícias, né? Eu falei, putz, dá bem aí. Mas é aquilo, é um juros que corre a mais, né? E o Corinthians agora tá recorrendo à FIFA para intervir, na verdade, referente a isso, né? Porque os caras não estão querendo receber fora esses juros. Agora tem que esperar, cara, porque realmente transferência eu acho que não vai dar tempo, não. E aí, Giba, você tem alguns detalhes dos valores? Acho que o do Garro também altera, não é? Então, os valores eles alteram muito, né, cara? O Garro fala em torno de 23 milhões, né? Só que aí tem a correção dos juros. A gente não sabe como é que está hoje. Mas até a semana passada o que tinha apurado aí era em torno de 23 milhões, mano. Agora essa questão aí do Santos Laguna, cara, me espanta um pouco. Sabe por quê? Porque assim, ó.
Vou falar uma parada, talvez eu esteja errado, mas teoricamente quando o processo ele está na FIFA, ele não corre juros, né? Porque ele tem um montante que a FIFA automaticamente ela já faz um baseamento de cálculo para arredondar o valor com a taxação dos juros, certo? E aí quando vai na FIFA, ela crava aquele valor que o clube ele tem dependência. Então, tipo assim, o que precisa ser levantado, que o Corinthians, eu acho que possivelmente por isso recorre à FIFA com argumentos de valores, de parcelamento, de proposta, né? Porque o que o Stabile ele deixa bem claro na coletiva dele de posse é que assim foram feitas 3 propostas oficiais pelo Corinthians ao Santos Laguna e mais 2 a 3 propostas extras oficiais, que foram propostas dialogadas com um grupo. Porque, na realidade, assim, pelo que eu entendi, e eu estava dando uma lida na questão e verificando isso, na realidade não é o Santos Laguna que administra as suas finanças, que administra o seu clube. É uma empresa que é responsável por conduzir a gestão do Santos Laguna e de mais um clube lá no México. E aí o que acontece? O Corinthians, em ambas as partes, negocia com essa empresa responsável pela gestão do Santos Laguna e não diretamente com o Santos Laguna, entende? Então tem essas divergências aí e talvez por isso que esteja essa divergência de valores. Não sei, tá? Eu estou falando aqui de uma maneira analisando a situação. E eu acho que, cara, essa questão ela só vai resolver na FIFA. Eu, Gilberto, e eu falo bem sinceramente para vocês, eu acho assim, que o Corinthians ele tem que ver um meio. O Corinthians tem meio para arrumar o restante desse valor, empréstimo, antecipação de cota, eu não sei, algo do tipo, levantar um montante, recorrer à patrocinadora, entendeu? Com a diferença dos valores e quitar logo esse montante. Porque assim, não é pela questão de dever para o Santos Laguna, mas é a questão do desgaste na mídia referente ao transfer ban. Porque, querendo ou não, isso desgasta o clube na mídia. O clube fica aí sendo desgastado numa coisa que talvez, que eu sei que não deva ser fácil de resolver, mas de uma certa forma é uma urgência. Eu acho que isso tem que ser a prioridade de plano A nesse momento do Estado, entendeu? Não sei se vocês pensam da mesma forma. O transfer ban é uma coisa muito chata, porque ele só chega nesse ponto porque demonstra a desorganização, né, referente à administração do clube. Então, se o Corinthians já está mal no mercado, isso só piora cada vez mais. Se naquela janela que a gente precisou ser um pouco mais ofensivo pela questão do desmanche que foi feito do elenco de 23 para 24, as condições que foram impostas para a gente contratar, com o próprio Félix Torres mesmo, foi pago 10 milhões à vista para poder ele vir, coisa que clube nenhum hoje em dia quase paga, né? Dessa maneira e tal. Então, o próprio Garro também teve uma porcentagem alta de pagamento de para ele poder ser liberado. Então, o Corinthians já está mal no mercado e o transfer ban só piora, né? De certa forma, a visão do clube como o clube é gerido. E fora que a gente sempre cantou aqui que precisava de alguns reforços, né? Seja ele numa modalidade como alguns veio, que é de sem custo, né, só salários. Mal ou bem, o Corinthians fez um alívio na folha salarial para tentar fazer esses movimentos agora, mandando o Coronado embora, o Maná embora, o próprio Diego Palacios também, né, tudo emprestado, e o Coronado dispensado, então já dá um alívio na folha salarial, e a gente só conseguiu trazer o Vitinho aí. Assim, gente, a janela fecha dia 2. Nós estamos hoje no dia 27, 28, 27. Temos aí em torno então aí de 5, 6 dias aí para poder fazer a queda do transfer ban e ainda por cima finalizar possíveis contratações que algumas mídias estão cantando aí que já tá meio que pré-acordados de alguns atletas. Eu acho que é um tempo muito curto para inscrição, muito curto para poder fazer. O que me preocupa também, eu bato naquela tecla anterior, como eu falei, do Fabinho, tá tão incumbido de atividades que quando precisava dele, por exemplo, antes do transfer ban acontecer, fazer as contratações não foi possível.
Então, assim, algumas. Talvez ficou nessa da garantia da Nike, né? Do valor da antecipação da Nike. Ficou nessa aí na época ainda era uma coisa que era plausível, a questão do adiantamento da LFU. Ficou confiando que tudo isso ia cair agora no mês de agosto e aí não conseguiu efetivamente fazer as contratações. É, bom, mas como todo elenco que queira, eu acho que como todo time que queira se reorganizar, ele tem que sangrar um pouco esportivamente, mano. Eu acho que esse elenco hoje nosso, ele não é um elenco apto para ser multicampeão, mas não é um elenco também que vai ali sempre pleitear uma Série B, ou no caso, ficar brigando para cair. Sendo bem gerido, bem administrado, eu acho que consegue sim, né, respirar e talvez se organizar. E, bom, falando um pouquinho nessa questão de nova logística, nova técnica e estratégia no mercado, o Corinthians ele vem fazendo renovações, né, Giba, com alguns atletas, né, e visando muito o respiro e o socorro dos atletas de base. Na minha humilde visão, eu acho que esse movimento é interessante, é inteligente, porque além de você resguardar os atletas que você hoje tem, com algum nível técnico, você ainda por cima valoriza eles para uma possível venda futura e voltar aquele giro de capital que a gente precisa. Você tem alguns nomes, Giba, de quem está renovando agora? Cara, tem o Guilherme Pellegrini, ele renovou. O André Luiz, volante, renovou. O Nicolas, atacante, renovou. O. Quem mais estava para renovar da base? Que eu tava vendo? O Guimegão, já, mesmo já estando no elenco principal, está renovando. Né? Já tem conversas bem Aquele avançadas. daqui ia sair também, né? Que tá renovando. Esqueci o nome dele agora. Amorim, não sei o que é Amorim. O Guilherme Amorim também renovou. O. Que é que foram os primeiros, né? E o Guinegão está em vias de fato aí de uma renovação. Eu ainda acho que tem algumas peças na base e o Corinthians tem que olhar com muito carinho. Eu acho que são jogadores que o Corinthians pode aproveitar. Principalmente eu vejo uma carência na lateral direita, que para mim, teoricamente, não dá. Definitivamente não dá, não dá. Não dá. Não sei o que vocês pensam, mas para mim não dá para jogar com o Félix Torres improvisado na lateral. Sem condição. Condição zero. Para mim, zero. E como o Maná foi emprestado para o Criciúma, para mim, eu acho que nós temos dois lateral na base que merecem oportunidade, merecem, né, ter uma visão do Dorival, que é o Caipira, que para mim eu acho um bom lateral direito, e o Jacaré, que também já teve uma oportunidade no time profissional. Né? Então, assim, são dois jogadores com característica diferente, um jogador mais físico e o outro um lateral mais técnico. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem que olhar. Cara, vamos ser sinceros? A gente tem que olhar para aquilo que dá certo nos nossos adversários. O Flamengo, quando passou por isso lá em 2013, sangrou na carne, mano. Não teve jeito. Não teve jeito, teve que fechar a torneira. Sangrou na carne. O Palmeiras fez isso. Outros clubes já fizeram isso. O Corinthians já fez isso por muitas vezes. Olhar para a sua base e valorizar. E, cara, é ativo do clube. É dinheiro do clube que é investido há anos. Né? Porque a gente vê garotos que vêm da base com 8 anos, 9 anos. E o clube, querendo ou não, investe um dinheiro no clube, no jogador. Então, eu acho que é o caminho, cara. Eu não vejo o time do Corinthians assim, igual você falou, time para cair. Não vejo. Eu acho que o Corinthians tem um time bem competitivo. Porém, a gente sabe que É, não tem um elenco, né, cara? Tem que dosar. eu vou, até voltando um pouquinho que o Pablo tinha falado referente ao Fabinho, eu acho assim, eu não sou, não é só falta de tempo que ele teve, a gente não tinha dinheiro nenhum. E o pouco de dinheiro que conseguiu agora foi para atrás desse transfer ban, né? Então, sim, tem que usar os juniores, tem que usar, fizeram certo de renovar com a molecada, tem que usar ele sim, ótimas opções que nem o Giba disse para lateral direito, então, na minha opinião, eu não contrataria lateral direito e na verdade o transfer ban foi até uma benção, porque estavam querendo trazer aquele, acho que é italiano, né, Giba? Acho que é aquele cara. Tava no Portugal lá, né? Não lembro qual que time que ele tava lá. E isso, Muito então, forte.
Ruim pra caramba. Isso, então a estatística dele é terrível, os dados dele são terríveis, então foi até uma beleza para não fazer nem besteira. Mas tem que usar a molecada, cara. Tem que colocar o molecada. Graças a Deus o Guinegão tá dando certo. Tem que colocar mais o Dieguinho, sabe, o pessoal, pra mostrar, falar, cara, vamos colocar eles. A gente tá precisando. Então, acho que assim, é bem o que o Pablo disse, não temos super time, a gente tem um elenco curtíssimo, mas tem que usar os caras, cara, e torcer para pro Romero ter uma noite inspirada, um Thales também. E é difícil, né, cara? E hoje tem o. Como o Pablo sempre reclama do Michael, né? Ele até fez um gol na última O rodada, Mike é né? craque. Mano, Só não vê quem não quer, pô. Caraca, mano, eu tinha falado que mano. eu tinha reclamado, você viu lá Falei, caramba, esse técnico burro, tal, não sei o que. Daqui a pouco o cara fez o gol na hora. O Pablo assim, e aí, Jogou. Vou Ale? fazer metade na hora. É Nunca complicado, critique mas o homem, é pô. isso aí. Não, com certeza. O nosso elenco ele é curtíssimo. O que me irrita um pouco é saber que ele é super faturado. A gente tem atletas ali que facilmente ganharia 100, 200 mil pelo seu nível de qualidade, entrega, a rotação que joga, o nível de importância para o elenco, e esses mesmos caras ganhando 500, 600 mil reais em contrato. E a gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença no final, porque aí depois, às vezes, a folha que poderia estar 18, 19, uma folha plausível, de time de meio de tabela, que é o que hoje, infelizmente, a gente compete, não, tá com uma folha de quem tá no topo, pô. Se você pegar assim, tirando a do Flamengo, que é um absurdo de folha salarial ali, mas a do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, a do próprio Palmeiras é muito ali, na nossa tá equiparada com eles ali. Pablo, mas eu acho que a nossa folha com essa saída, empréstimo de jogadores, se eu não estiver enganado, eu acho que ela já deve ter caído abaixo de 20 milhões. Se eu não estiver É, enganado. então, porque se a gente ouve dizer assim, que às vezes a folha tá entre 24 e 25 milhões antes das É. saídas. Os atletas que saíram, eles não ganhavam. Ó, o Maná não ganhava nem 200 mil. O Diego Palacios, se ganhasse 400 mil, era muito. Não, Agora, o Palácio, o salário, a folha, o salário do Palácio era 600 mil. mas aí você pega os dois, dá 800 mil. Não dá nem 1 milhão ainda. Aí você pega o Coronado, 2 milha. Né? Vamos supor que seja 2 milha. Então Brasília. você pega aí, dá 3 milhão. Então, vai, tá E 20, daí 21 a gente milhões. pega que tem a gente não contou, né? Mas tem a saída do Pedro Raul, aí tem o alívio da folha do Pedro Henrique, do Alex Santana, que também eram salários altos, né? Que, por Só que aí exemplo, chegou 5 milhão. ó, o Alex Santana, se eu não me engano, o salário dele era 600 também, ou 500 mil. O Pedro Raul, 800. Mas a gente paga uma fatia do Pedro Raul ainda. É, mas é mínima também agora, né? Acho que é 30% ou 20%. Lembrando que saiu o Palácios do Maná, mas a gente ainda paga, não é 100% custeado pelas equipes, né? Então, assim, querendo ou não, nossa folha ainda é muito cara porque entrega. Sim, Essa é a realidade. Né? E eu acho que talvez esse seja o grande ponto crítico que talvez no próximo ano seria importante ser relevado em comparação, né? Essa questão da nossa folha salarial ser ela enxugada de uma maneira inteligente e saber utilizar mesmo os moleques da base, mano. Eu acho que o Corinthians tem que saber aproveitar, porque a gente tem alguns moleques que são maduros. Talvez eles não sejam tão assim com pior nível técnico lá em cima, mas eles têm uma maturação muito interessante. Mano. Você pode ver que o Dieguinho ele entrega muito, taticamente, tecnicamente. O Guinegão, ele não pode ser um Ronaldo fenômeno da vida, mas taticamente ele colabora demais, fora que ele não tá com faro de gol recentemente. ele Então a faz gente. arroz com feijão, né, cara? Mas faz um arroz É, com feijão bem feito, entendeu? Ele faz um exatamente. básico bem feito. Exatamente. O Kaique também, ele entrega uma ofensividade que às vezes a gente não estava encontrando no próprio Thales, por exemplo, e o Thales é um cara caro. Então, assim, a gente tem opções da base que estão maturadas, que pode ser utilizado no lugar desses caras que custam horrores, pô. Então, acho que essa questão de enxugar a nossa folha salarial para o próximo ano seria interessante para a gente, se realmente for viver essa fase de vacas magras, que seja feita com consciência. Não adianta a gente ter um time ruim, não competir para não ganhar e ainda por cima gastar do mesmo jeito, né? Ó, Essa que é a realidade. vendo aqui no meu timão aqui, a folha salarial está aproximada, acho que é 23 milhões, cara. Tá, 23 milhões.
Então, sai, mas ainda a gente acaba pagando uma fatia que não diminui tanto. Eu já ouvi falar que a Folha, depois que foi revelado aqueles detalhes lá do Memphis, lá chegava a quase 26 milhões. Mas é assim, nunca é um aproximado. É um aproximado, na verdade, nunca é É um o aproximado. real. É um aproximado, exatamente. Então Mas é. a gente também não falou, tem um detalhe também que é a renovação de contrato aí que está bem encaminhada do Gustavo Henrique, né? O zagueiro que pra gente, teoricamente, ele e o André Ramalho tem sido o melhor que a gente tem no momento, né? Eu ainda ressalvo que só ele mesmo, viu? Porque o André Ramalho. Ô, André Ramalho. André O Ramalho. André Ramalho, ele faz uma partidaça nata, joga muito. De repente, do nada, dá um apagão, Mas, velho. mas assim, não, eu até entendo vocês assim, mas eu vou fazer um contraponto aí meio. Querendo ou não, com ele dá para sair jogando com o cara, não é totalmente bagre, dá umas falhadas mesmo, mas assim, Se defender o André Ramalho, se você criticar o dentro, Michael na próxima, dentro do que aquilo que a você vai. gente tem, cara, não tem jeito, cara, ó. Você quer o quê? Ah, mas detalhe, mano. Tem um jogador que perdeu espaço por causa de uma falha. Que foi o João Pedro O Choca. Choca, exato. Ele perdeu espaço. Ele é um garoto que, assim, muito bom jogador, só que uma infelicidade, o Dorival pôs ele no banco. Eu acho que, eu vi uma fala do Luxemburgo, ele falou assim, ó, que o jogador, na minha época, se ele errava, no próximo jogo eu não podia tirar ele. Eu tinha que colocar ele em campo, porque se eu tirasse ele, eu demonstrava para ele que ele estava errado, que ele precisava melhorar. Então eu mantinha ele no próximo jogo para ele ver que ele era capaz. É muito preocupante mesmo essa questão do Choca, porque a gente viu um determinado potencial no começo do Paulista ali dele, né? E ele também era dupla do Murilo, e para quem assistia a base via que ele, na verdade, ele era o grande prior técnico quando a dupla do Murilo, e olha onde o Murilo tá agora. Então acho que ele é um bom zagueiro sim, talvez a baixa confiança por isso que o Giba falou, por esse momento que o Giba falou, de não confiança dos gestores do time, fez com que diminuísse seu nível técnico, mas, pô, é um moleque que tinha que ser utilizado, a idade já venceu, ele não consegue mais retroagir para a base, então ele tem que ser usado para poder ser valorizado e ser uma moeda lá na frente, cara. Eu acho que tinha que ser um pouco mais visto mesmo, Se eu não me engano, ele porque estava no Ceará emprestado, né? E estava muito jogou, bem. fez Jogou um, muito se não me bem engano, na foi Série uma Série B. B, né? Fez Ele, uma Série B muito boa. mas tem que ter alguém de lá de dentro falar assim, meu, é pra você colocar o cara, vai colocar o cara, levanta o cara aí, não é pra deixar ele encostado, acabou, velho. Era pra ser o Fabinho, de repente, pra falar isso, né? Mas é aquilo. Ou o diretor de futebol que não tem, né? Exato, O então, diretor de futebol que não precisa. tem. Precisa ter esse olhar, pra deixar o menino preso aí, ainda mais agora que a gente está disputando duas competições, tem que pôr o menino pra jogar, mano. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Ele é um bom zagueiro, é um bom zagueiro, moleque. Precisa de uma nova oportunidade aí para não poder só a carreira ser jogada fora. Como tá sendo, de certa forma, assim, meio que escanteado aí, é o próprio Matheus Donelli, né? Matheus Donelli aí, há rumores de possível empréstimo pro Bragantino, né? Mas, assim, é bem, bem melancólico, né, essa saída dele, né? Uma sequência de jogos aí não tão confiáveis. O moleque que foi apoiado quando não tínhamos goleiros e tal. Renovou por um bom tempo e agora tá afastado, não viaja mais, né? Então, bem melancólico essa possível saída dele aí. Ele ainda, no caso do Donelli, teve algumas chances, né, tudo, mas assim, ele realmente ele tem suas deficiências técnicas, tudo, né? Eu acho que o quanto mais rápido tem que emprestar ele. Também a gente não sabe, mas tem que ver o quanto, para onde ele quer ir. De repente, teve algumas propostas e o cara não quer, que ele prefere ficar lá. Do que não teve proposta, mano. Não teve. Então Teve uma proposta do time da Grécia, só que era uma proposta muito ruim, muito ruim, muito ruim. se bobear, Muito ruim. se bobear o Corinthians pagando salário também, né? Alguma coisa assim. Era uma proposta horrível, Ah, horrível, não. horrível, horrível. Então. Mas o Corinthians tem que agir rápido. Se não vai utilizar, que nem o Hector também tem contrato ainda, Nosso Hector. e o próprio Donelli, esses caras têm que fazer alguma coisa para não sair de graça, mano. Como foi o caso do Giovani, por exemplo, que ganhou agora recentemente o prêmio do Homem da Partida. Jogou muito pelo time dele lá, o Herona lá. Então, tipo assim, eu acho que o Corinthians tem que parar de fazer essas cagadas, mano. Tipo, não vou vender por isso não, por essa micharia aí não. Mas depois sai de graça, pô.
E o Vou Donelli ter perdeu o time, né, mano? Porque teve proposta para ele sair o ano passado e o Corinthians não negociou ele, né? É, Perdeu mesmo, o time. é a mesma coisa do Bidon também. Nós tivemos umas sondagens Mesma coisa. boas, mesma coisa. 25 milhões pro menino que Nossa, hoje não rende tanto. Hoje no Transfermarkt ele não vale 10 milhões de euros. uma pena, velho. Triste, né? É triste. Mas, será que o Bidon é o novo Michael? Não sei, Fica velho. aí, só o tempo dirá. É, Porque aquele ano do Michael também de 17, rapaziada, desculpa. Ele era o novo Zidane ali também, viu? Jogava muita bola em 17. Mas, Mas eu tenho aí, uma ressalva do Maicon. Antes da lesão dele, antes dele se machucar, antes dele ter uma lesão de ligamento, ele estava muito bem. Ele vinha mal, umas partidas muito mal. Aí ele se recupera, faz umas 3, 4, 5 partidas nata, jogando muita bola. Teve perca de massa muscular, de peso. Aí ele se lesiona, daí ele volta. Né? o Michael você tem que colocar ele na posição dele, né, cara? Você não pode ele colocar ele como primeiro. o primeiro ali é de uma tristeza. E É, hoje eu quero ver como que vai ser, né? Já entrando nesse assunto aí com vocês, rapaziada. pegando o gancho. Temos aí então, né, a grande Já se prepara para partida passar raiva. contra o Atlético Paranaense, que vem subestimando o Corinthians, né? Saiu notícias aí que o Odair daria preferência para a Série B, que eles estão em 12º colocado, né? Tá brigando para não poder cair de novo para C ou até mesmo permanecer na B zona. E aí, né, vai colocar reservas, né? Possível time misto reservas aí para a partida da Copa do Brasil. Giba, você tem escalação aí aprovável? A nós aí. Os André Ramalho e Gustavo Henrique, Matheus Guido e Mateuzinho. Aí que vem o desespero. Maicon de primeiro volante. É isso mesmo. Charles, Breno Bidon e o Garro. Aí na frente o Kaique e o Guinedon. É isso mesmo. Então o Memphis, mesmo viajando, ainda continua no banco, né? O Memphis, Não, então mas é plausível, né? Vamos lá, é plausível. Eu acho que tem o que dar Dorival continuidade. colocar ele no banco e dar continuidade pro time que jogou muito bem contra o Vasco. O todo Ah, poderoso e Vasco o da Vitinho Gama, né? ainda não tá Mas, preparado para jogar como titular, talvez, mano? Quem? oi? E o Vitinho ainda não tá preparado para jogar como titular? Não. Eu, Ele eu, tá ganhando minutagem, eu tava vendo no treinamento. Ele tá ganhando minutagem aos poucos, né? Porque o Vitinho a gente tem que tomar cuidado, apesar que eu sei que a gente precisa demais dele, mas tem que tomar cuidado, cara. É melhor ir com calma e ele entrando aos poucos nos jogos, enfim, do que colocar o cara se machucar feio, né? E aí não tem como. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Esse meio de campo que o Giba falou, o Charles, por acaso, não teria a possibilidade de inverter com o Michael, né? Tipo, ele ser o primeiro. Não, né? a minha opinião, gente, minha opinião, eu entraria com o Rian de primeiro volante e não o Maicon. Eu colocaria o Rian de primeiro volante, o Maicon no lugar do Charles. Não, o Charles é impossível tirar ele, pô. Poderoso Charles. Não, assim, depois que saiu essa notícia que a gente viu aí do Al Nassr, de Dubai, não o do Cristiano Ronaldo lá, ter oferecido um dinheiro, tentado contratar o Michael e ser sido vetado pelo Dorival Júnior, tá muito que escarrado de que ele tem os seus preferidos, né? Ele tem, tá na Então, cara, tá na Com cara. certeza. o Mas Michael é o Pablo Maia dele, pô. nossa, mano. Mas ó, eu assim, eu tiraria o Charles e colocaria o Maicon para fazer a função ali de segundo volante. Porque se a gente traz o Maicon, vamos lá, gente, vamos analisar. Se a gente traz o Maicon para fazer o primeiro volante, a gente vai perder o que a gente teve no jogo passado, que era o quê? O elemento surpresa que o Corinthians não vinha tendo há muito tempo dentro da área. Quando os dois lateral viram ala, e aí você tem um jogador fazendo entrando na área de frente pro gol, que foi o gol que o Maicon fez. Então, tipo assim, o Michael vindo para primeiro volante, acaba isso. Porque Bidon não faz isso e o Charles muito menos, mano. E E ele. quando ele entra na área, ele dá aquela assistência dele lá. Porque vocês que não entenderam que era uma assistência, aquele chute dele lá. E outra, ele teve uma outra chance também, né? Poderia ter feito um segundo. Teve outra chance. Ele Não, poderia ter feito realmente, o segundo.
essa posição aí que a gente fala hoje no futebol moderno de box to box aí, Box to no box. nosso elenco, ou é o Carrilho que tem esse poder aí e tal, e aí acho que não é tanta a característica dele, ou é o Michael, incrível que pareça. A gente não tem um segundo volante aí com essa possibilidade de ficar pisando na área toda hora assim. Na E área. qualidade pra bater na bola, né? Estilo que Paulinho fez muito, Ralf Isso. fez muito, entendeu? Então, tipo, não tem, mano. Não tem no elenco. E Eu tava. eu acho o Rian mais marcador do que o Maicon. Então, tava dando uma olhadinha aqui também, brevemente, o time do próprio Atlético, né? Do próprio Atlético, um time bem misto mesmo, cara. Assim, Deixa eles colocar time misto, não tem problema. Se a gente trazer um empate, tá assim, ótimo. Eu só tirando, preocupo com um cara, que pode é o falar, o atacante. Zabelli, Não, o atacante. Viveiros. O colombiano, Viveiros. Ah, Ele você, é bom de bola, você mano. quer o Speed Mendonça. Vacinou com ele, ele guarda, mano. Mendonça também é preocupante, viu? Que ele dá trabalhinho às vezes contra o Corinthians, viu? Não é desanimar, não, porque ele vem fazendo os golzinhos lá no Atlético Paranaense. Acho que tem que marcar. Acho que o Corinthians tem que entrar ligado desde o começo dos jogos, do jogo. Que às vezes quando abre, dá o primeiro minuto já tá 1-0 pros caras. Então ele tem que entrar ligado, marcar. Porque assim, cara, querendo ou não, vamos ser sinceros, apesar da nossa situação do Brasileirão, esse adversário do Atlético Paranaense é um bom adversário para a gente passar. É possível, bem possível. E depois aí tem Galo e Cruzeiro, que na minha opinião são dois fregueses, que também daria para a gente chegar numa final, velho. A soberba, velho, a soberba. É. A gente não passa nem da Atlético, é culpa da lei, tá vendo? Calma, 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 não Mas, sei não. mas é real, É mano. real, tô Mas é falando real. real. A partir do momento que a gente eliminou o Palmeiras, qualquer time é real. O Flamengo não tá, o Palmeiras não tá, o São Paulo não tá, pô. Dá pra brincar Então, disso assim, a aí. partir do momento que a gente elimina o nosso maior rival, que tá no momento melhor, a gente vira franco favorito. Se a Só gente que, analisar, vamos lá. O Corinthians é melhor ou, menos, ou pior do que o Atlético Mineiro? Hoje. Bola, futebol. cara, eu acho que é o meu nível. Mesmo nível. É, O é. Cruzeiro. O Cruzeiro não tem esse supra-sumo de futebol, gente. Nós já mostramos Mas ainda vive melhor momento que o Tá um nosso. pouquinho melhor, Diba. É. que tá melhor que nós, mas eles não vivem o supra-sumo do futebol. Porque é muito de uma nota só. Marcou um Talvez, ponto, acabou. talvez você fala isso visando os que tá no topo da tabela e que tá disputando o brasileiro. Mas quando a Sim. gente olha um pouquinho pro Corinthians, esse supra-sumo aparece, É. pô. Não tem Não, como, mas, eles vivem mas se a gente tão. analisar assim, ó, Pablo, a gente enfrentou eles no momento do ápice que eles estavam no Campeonato Brasileiro. A gente competiu muito com eles e tivemos pelo menos 3 oportunidades claras de gol, de ganhar a partida, E- e- Sim, entendeu? sim. então, é por isso que eu falei, quando eu falei do nosso freguês, é porque assim, quando o Corinthians enfrenta esses dois, cara, a gente não parece que muda a chavinha, tem ótimos jogos, por isso que eu tô falando assim, não é nada soberbo, eu acho que é plenamente possível a gente chegar numa final, velho. Tirando Copa do Brasil, o Cruzeiro é um pé no saco, né? Você olha do outro lado. Aí do outro lado tem Vasco e Botafogo. Botafogo desmantelado, o Vasco é o Vasco é Vasco. o Vasco, nosso eterno freguês. Aí E você aí, pega Fluminense, talvez a chave que dê mais trabalho numa possível final, no meu ponto de vista. Fluminense e Bahia. Eu acho mais o Bahia do que o Fluminense. Vou ser sincero, Perfeito, mais o Bahia do que o Fluminense. perfeito. Acho o Bahia mais organizado do que o Fluminense. O único problema é que o Fluminense em Copa tá se mostrando ser uma coisa diferente do brasileiro também. Né? Então, assim, por isso que eu falei que a chave que pode ser que no possível final dê muito mais trabalho, por exemplo, se vir um Botafogo. Apesar que o Botafogo também é o título da temporada para salvar, né? Porque quem não ganha mais brasileiro também não ganha mais Libertadores, Ah, né? mas a E é final, um título que eles não têm. mas final é final, cara. Aí já é outra Ah, não, coisa. com certeza. Com Aí é certeza. outra coisa. Bom, então, visando a nossa realidade de hoje, eu acho que tem um ponto importante. A gente não vai ter o Hugo no jogo de volta, provavelmente. Né? A CBF antecipou a data, né? Que é esse dia 11, caiu para o dia 10. E o Hugo convocado para a seleção brasileira, né? Eu acho que ele vai participar realmente desse ciclo de Copa. É muito provável que o nosso menino aí esteja, talvez, numa Copa do Mundo. Isso é muito legal. Mas ele vai ficar na Bolívia até dia 9, né? Talvez esse trajeto de O logística jogo é aí, dia 9. O jogo é dia 9. talvez atrapalhe ele ser titular na partida aí. Então acho que é bem interessante a gente buscar um resultado hoje, cara. Acho que o empate não seria interessante.
Pode buscar hoje, mas assim, mas será que não tem jeito do Corinthians fretar um avião para trazer ele, cara? Será que ficaria muito caro? Não, acho que caro, assim, pra logística acho que não ficaria tanto assim absurdo. Tô falando da Bolívia e Brasil, é o quê? Umas 5 horas de viagem? Se eu não me engano, são 8 horas, né? Então, Entre cara, 6 a 8 horas. Nenhuma. isso que eu ia falar, cara. Eu acho que ele não vai jogar. Tô sendo bem sincero. Ele vai lá treinar com a seleção, ele vai estar descansado. Eu, se eu fosse Corinthians, eu fretaria um avião e traria ele pro jogo. Acabou, irmão, acabou. A gente ainda não tem um parecer, mas assim, será que se um resultado garantido essa. É a possibilidade do Felipe Longo mostrar também pra que veio, né? Porque a gente vê Também. muito falar dele, né? Mas é um E é um campeonato. goleiro selecionável, tá? E é um goleiro selecionável de categoria de base, né? Então, eu É um gosto. ponto, é um ponto, é um ponto, né? Vamos ver aí Vamos o que ver, vai cara. acontecer, né? Mas. E final de semana derby, né? Nossa. Mais um derby. E aí a gente vai trazer a notícia do nosso grande craque Neto, né? Que ele falou a seguinte. Que possivelmente talvez o Yuri Alberto já esteja à disposição no banco de reservas para esse derby, tá? O grande Wolverine Alberto. Que vocês acham, hein, rapaziada, dessa informação do craque Neto? Não me surpreende, né? Porque esse cara realmente ele tem adamantio no corpo dele, cara. Então, se ele volta, mas ele é novo também e forte, né? Fisicamente é um cara que se cuida, sempre se cuidou. Então, não desacredito. Isso só vai ser bom pro Corinthians também. O Memphis também se recuperando. Isso aí vai ser ótimo. A gente tá precisando. Show. E aí, Giba? Cara, ele não teria mais cautela. Mas ele é um jogador assim, que a gente recentemente tem relatos de uma boa recuperação, mas eu teria cautela. Porque é um procedimento cirúrgico, né, cara? Bem invasivo. Isso que ele fez, principalmente, foi um procedimento invasivo, né? Então, não sei se vocês viram o que o doutor, não lembro o nome dele, o médico do Corinthians explicou, né? E ele explicou, cara, porque, assim, fica ali próximo aos músculos, né? Onde foi feita a cirurgia. Então, um jogador, um atleta de alta intensidade física precisa de ter cautelas, né? Sim, É sim. diferente das outras lesões que ele teve. Eu teria cautela. Então, a ver também, né, como que seria essa questão da disposição. Ah, a disposição, será que vai ter mesmo e tal? Assim, a gente não consegue subestimar muito o Yuri Alberto, porque a gente sabe que é uma coisa que ele é muito polivalente, é o físico dele, cara. Essa Acho que classe, o gasto que ele tem, até mesmo com profissionais particular, a maneira que ele. É porque a grande valência dele é essa disposição física que ele tem como atacante, né? Ali e tal. Então ele não quer perder essa questão da sua individualidade nesse ponto. Então acho que não surpreenderia, tá? Ele tá realmente disponível para essa partida, ou até mesmo jogar. Concordo com você, Giba, que talvez é um clássico onde é muito mais importante para o Palmeiras do que para a gente, se tratando da atmosfera de clássico, né? Porque, querendo ou não, a gente leva vantagem esse ano, já desclassificou ele 2 vezes, né? Teve vitórias e um empate, perdeu apenas uma. Então, acho que esse clássico não é tão importante como foi os anteriores para fazer um movimento arriscado como esse. De pegar um cara recém, né, aí recuperado para poder jogar essa partida. Ainda mais, desculpa, eu acho que hoje a gente achou, né, a dupla reserva para Memphis e Yuri. Não é o mesmo nível, não, mas entrega mais do que a outra dupla que a gente tem. Isso é nítido para todos. tem disposição indiscutível, indiscutível, indiscutível. Ocupa Então ali. eu acho que nem tem o porquê forçar o cara, mano. Mas se aparecer jogar e fazer gol, não vou achar loucura porque é o Yuri, mano. Eu acho, Sim, eu acho que é assim, que nem vocês estão falando, né? Que nem o Yuri ele se cuida muito da parte física, né? Com profissionais essas tudo. O que eu sempre falo do Yuri, eu acho que ele poderia treinar mais. Essas ansiedade dele, você tá dando até risada já, né? Essa ansiedade que ele tem como atacante, ele precisa saber controlar. Eu assim, com toda a humildade, ô Ronaldo, chega aí um pouquinho, o Luizão, lembra o Luizão? Luizão, chega aí, preciso de uma mentoria, cara. Te dou certeza, cara. Esses caras iam falar, Yuri, pegou a bola, já corre para cá, já joga para essa perna. Você tá fazendo isso, até mesmo o Dodô, lembra do Dodô que tá na televisão aí também, né? Eu lembro que eu não sei que canal que ele tá. Mano, esses caras, eles sabem jogar bola,
Tem toda uma técnica refinada. Cara, ó, me dá uma mentoria, ó, vai por aqui. Com toda humildade, cara, acho que não é demérito de ninguém. Chega, ô Yuri, levanta a cabeça, não precisa correr tanto. Você pegou a bola aqui, levanta, joga ali no contrapé. Então, cara, é isso que ele precisa, cara. Ele precisa, ele faria 3 vezes mais gols do que ele faz hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, então aí, rapaziada, vamos pros palpites, né? Bora aí. Fala aí, Giba. Corinthians e Atlético Paranaense lá na Liga Arena, né? Pré-Liga Arena. Liga Arena, às 3-0. Isso porque ele falou que precisa de muito. 3-0 fora o Três show. a 0 3 a E 0 e você, eu Ale? tô com a camisa da sorte. Quando eu vi que Ah, o não. Corinthians não perde, Então tá certo. Então vai dar bom. Aí sim. Cara, eu sou mais humilde. Eu acho, como a gente sempre toma um golzinho, vai ser 2-1 pro Corinthians, né? Como o Pablo sempre fala, a gente sempre toma um golzinho. Então vai ser 2-1 pro Corinthians. Eu não coloquei minha camisa da sorte, por quê? Porque nenhuma mais cabe em mim. As minhas camisas, as minhas camisas, as minhas camisas do Corinthians eu tô doando pro meu filho de 14 anos, que cabem nele, inclusive a do Tevez, da época de 2005 que eu tenho, ele tá usando agora. Finalmente está pegando mais gosto. Eu vou até virar sócio torcedor justamente para levar ele pro estádio, cara. Isso aí. Ó. Boa, boa. Eu acho também, eu vou nessa linha do 2-1, tá? Mas, assim, vai, palpite razão. Meu palpite coração eu queria que fosse um 3-1 também. Pra poder vir tranquilo pra cá, só desfrutar o show mesmo da partida e é isso. Então, rapaziada, vamos finalizando por aqui. Hoje um pouquinho mais curto, né? O nosso programa. Mas teremos um outro episódio também, provavelmente essa semana. Vamos estar organizando para que a gente fale um pouquinho dessa partida e das mais atualizações que a gente vai ter do Coringão, beleza? Forte abraço a todos. Considerações finais, Ale? Cara, tomara, estamos numa situação difícil, mas eu creio a gente tem que estar torcendo pro Osmar Stable colocar o Corinthians no eixo, o Dorival acertar o time dentro das limitações, dentro do fraco elenco que a gente tem, né? Mas, cara, a gente tem que passar esse ano, cara, se livrar de zona de rebaixamento, quem sabe beliscar uma Copa do Brasil. Precisamos torcer e eu creio que o Corinthians vai sair dessa aí. Giba? é como o Stabile falou na coletiva dele, eu acho que o Corinthians precisa de paz, né, mano? O clube precisa de paz para poder trabalhar. E mais uma vez eu falo, né? Como grandes outros clubes fizeram, felizmente a gente tem que passar por esse processo de sangrar na carne para se organizar, porque a gente precisa se organizar, né? Precisa ter uma organização financeira, ter uma responsabilidade, mudança de estatuto, que foi falado muito sobre isso também. O Corinthians precisa voltar ao topo, voltar a ser o Corinthians que sempre foi, ligar nas cabeças e não ficar sendo chacota aí em rede social, programa e aquilo outro. O Corinthians é grande, muito grande. Tem uma torcida apaixonada, né? É inadmissível estar na situação. Show, show. Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que os novos ares aconteçam no clube, né? Seja tanto administrativa como esportivamente. A gente sabe que muitas das vezes a mística acaba ressaltando um pouco o momento e a realidade. E que o corintiano possa sorrir novamente essa semana com, sei lá, uma grande encaminhada classificação, vencer um derby em casa no final de semana. Bom, espero e torço realmente que respiramos novos ares, tá? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Fechou? Forte abraço a todos e vai Vai, Corinthians! Corinthians! Vai, Corinthians! Bora, rapaziada! Viu?